Nos últimos anos, a superioridade dos clubes brasileiros na Copa Libertadores ficou mais evidente do que nunca. É só olhar os números. Desde 2019, o campeão da competição é brasileiro, e a final frequentemente tem dois clubes do Brasil se enfrentando. Mas o que está por trás desse domínio? É só dinheiro? É sorte? Ou será que os outros países da América do Sul simplesmente não conseguem mais competir no mesmo nível? Vamos destrinchar isso com calma. O futebol brasileiro é um dos mais emocionantes e imprevisíveis do mundo, e os dois maiores torneios do continente, o Campeonato Brasileiro, Brasileirão, e a Copa Libertadores, são a chave para entender essa paixão que nunca tem fim. Porém, há um debate interessante no ar. É mais difícil vencer o Brasileirão ou a Copa Libertadores? E a resposta, apesar de parecer simples à primeira vista, exige um olhar mais atento para a realidade do futebol brasileiro, o nível de competitividade e os obstáculos que os clubes enfrentam. Não dá para fugir desse ponto. O fator financeiro é sem dúvida um dos principais motivos. Os clubes brasileiros têm muito mais dinheiro para investir em estrutura, jogadores e comissão técnica. O Flamengo, por exemplo, é um caso perfeito disso. Depois de organizar as finanças, o clube começou a investir pesado e trouxe jogadores como Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, que fizeram a diferença na conquista de 2019 e 2022. Não é só sobre contratar bons jogadores, mas também sobre ter uma estrutura que sustente o alto rendimento. Os CTS dos clubes brasileiros hoje são referência. O Flamengo tem um dos centros de treinamento mais modernos da América Latina. O Palmeiras, o São Paulo e o Atlético Mineiro também não ficam atrás. Isso permite que os atletas se recuperem melhor, treinem em condições ideais e joguem com mais frequência no mesmo nível. A paixão do torcedor sul-americano é algo que todo mundo reconhece, mas no Brasil, isso é levado a um nível diferente. A quantidade de público nos estádios brasileiros na Libertadores é muito maior em comparação com outros países. Em 2022, o Flamengo bateu recordes de público jogando no Maracanã, com mais de 65 mil torcedores em várias partidas. Essa pressão intimida os adversários e dá confiança aos jogadores. Além disso, os clubes brasileiros têm conseguido fazer algo que os outros não conseguem: levar a torcida pro exterior. Na final da Libertadores de 2019, em Lima, o Flamengo tinha uma massa impressionante de rubro-negros, criando praticamente um Maracanã fora de casa. Já em 2022, em Guayaquil, o cenário foi parecido. Agora, compara isso com times como o River Plate e o Boca Juniors. Apesar de serem gigantes históricos, muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras que impedem investimentos estruturais de longo prazo. O River até fez melhorias em seu estádio, o Monumental de Nunes, mas nada comparável à revolução que clubes como o Flamengo fizeram nos últimos anos. Outro exemplo claro é o Palmeiras. Desde que a Crefisa começou a injetar dinheiro no clube, o time subiu de patamar. Com contratações como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, além de manter técnicos de alto nível como Abel Ferreira, o Verdão levantou as taças de 2020 e 2021. Enquanto isso, os times de outros países sofrem para segurar seus melhores jogadores, muitas vezes, acabam vendendo atletas promissores antes mesmo de eles alcançarem o auge. Nos últimos anos, os clubes brasileiros têm investido em técnicos estrangeiros e em técnicos nacionais que entregam resultados. Abel Ferreira é o exemplo mais gritante. O português chegou ao Palmeiras, em pouco tempo, conquistou 2 Libertadores seguidas. Ele trouxe uma mentalidade europeia de trabalho, com foco em organização tática e disciplina, algo que faltava em muitos times brasileiros. Do lado nacional, temos nomes como Renato Gaúcho, que levou o Grêmio ao título em 2017 com futebol ofensivo e envolvente, e Dorival Júnior, que conduziu o Flamengo ao título de 2022. Enquanto isso, muitos dos rivais sul-americanos sofrem com mudanças constantes de técnicos e com profissionais que, por mais competentes que sejam, não têm o mesmo suporte ou recursos para desenvolver um trabalho de alto nível. Mas voltemos ao Campeonato Brasileiro. O Brasileirão, mano, é uma maratona. São 38 rodadas, dependendo de quem você é, você pode jogar até 2 jogos por semana. Ou seja, não tem moleza. Os times precisam manter o alto nível durante quase 5 meses, o que exige um elenco muito mais forte do que o necessário para a Libertadores. Quando a gente fala de Libertadores, a competição tende a ser mais desigual. Existem times gigantes que sempre se destacam, como Flamengo, Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, e por aí vai. E tem outros times que nem têm tanta tradição e acabam ficando pelo caminho rápido. Isso porque a Libertadores tem um formato de grupos e mata-mata, onde dá para dar sorte ou pegar adversários mais fracos até a fase decisiva. Então, o fator sorte pesa bem mais. No Brasileirão, não tem esse luxo.
Você joga contra todos os times, e alguns, como Fortaleza ou Atlético Goianiense, mesmo não sendo os maiores, dão um trabalho danado e podem surpreender a qualquer momento. Aqui, todo time é perigoso, independente de quem seja. Na Libertadores, uma boa campanha pode ser feita com um time titular de respeito, e, com um pouco de sorte, você vai longe. Agora, no Brasileirão, não tem como escapar disso. O elenco precisa ser profundo, com qualidade tanto no banco quanto no time titular. A quantidade de jogos é brutal, as lesões e o desgaste físico são inevitáveis, e você precisa ter um time inteiro competitivo. Os times que ganham o Brasileirão normalmente têm 2 ou até 3 jogadores por posição com nível de seleção. Exemplo disso é o Flamengo de 2019, que ganhou a Libertadores com a força do seu time titular, mas teve que rodar muito elenco para se manter competitivo no Brasileirão de 2019 e 2020. Já o Palmeiras também teve esse desafio em 2022, quando conquistou a Libertadores, mas precisou fazer girar o elenco o tempo inteiro para conseguir ser competitivo o suficiente no Campeonato Brasileiro. Outra coisa que pesa pra caramba no Brasileirão é o número de jogos fora de casa. A competição exige que os times joguem em campos difíceis, em estádios lotados de torcida adversária, e, em muitos casos, com uma logística de viagem que acaba cansando até os jogadores mais preparados. No Brasileirão, cada viagem é um risco. O Palmeiras, por exemplo, teve que viajar para cidades como Cuiabá e Fortaleza, e, no caminho, sempre tem aquele time que se dedica ao máximo, botando pressão na equipe grande. Já na Libertadores, por mais que tenha jogos fora de casa, a pressão não é a mesma. Muitos times, como o River Plate, já se acostumaram com viagens pesadas, mas não é o caso da maioria dos times. Fora isso, o formato de grupos ajuda os times a pegarem adversários mais fracos, e com a vantagem de decidir em casa no mata-mata. Como falei, o Brasileirão é uma maratona, enquanto a Libertadores é um sprint. Você pode até perder alguns jogos no Brasileiro e ainda assim, dependendo da rodada, recuperar-se. Agora, na Libertadores, o formato de mata-mata faz com que cada erro seja fatal. Mas no Brasileirão, se você escorregar uma vez, já tem uma pressão para recuperar pontos nas rodadas seguintes. E essa pressão vai crescendo conforme o campeonato vai avançando. Os times do Brasileirão precisam ter muito mais atuação consistente ao longo de todo o campeonato. É o famoso fôlego que vai fazendo a diferença, principalmente nas últimas rodadas. As equipes que têm mais preparo físico, elenco forte e cabeça fria no final da competição são as que levam. Claro que a gente não pode deixar de falar dos árbitros. No Brasileirão, muitas vezes os erros de arbitragem marcam a diferença nas rodadas finais. Os times menores, que não têm o mesmo peso midiático, muitas vezes ficam sem a mesma atenção quando o assunto é justiça dentro de campo. Se um time grande escorrega, a pressão é maior, e o juiz acaba sendo mais severo. Já na Libertadores, mesmo com polêmicas, o critério de arbitragem tende a ser mais uniforme em toda a competição. Para quem acha que a Libertadores é mais difícil, é só olhar para o Palmeiras de 2018, que fez uma campanha de gala no Brasileirão, mas na Libertadores foi eliminado pelo Júnior Barranquilla ainda na fase de grupos. A equipe teve um desempenho superior no Brasileirão, mas não conseguiu encaixar na competição continental. Isso mostra que, mesmo com o elenco forte, o Campeonato Brasileiro é mais desafiador, por ser mais longo e imprevisível. Então, meu camarada, o que fica claro é que o Brasileirão é mais difícil. São 38 rodadas de pressão, times mais equilibrados e viagens desgastantes. Já a Libertadores, por mais que tenha seu valor, tem um formato onde o fator sorte pode ser um aliado a mais para os grandes times. A Libertadores pode ser mais glamourosa para a maioria, mas quem entende de futebol sabe que o Brasileirão é onde o time tem que mostrar, semana após semana, que merece o título. E, no fim das contas, a verdadeira glória no futebol brasileiro vem de vencer o Campeonato Brasileiro, onde a consistência é o nome do jogo. E aí, curtiu esse comparativo? Se tem algum time ou jogador que você acha que merece destaque, deixa aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque futebol é sempre uma resenha boa. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!